Olá, pessoal. Então, quando nós tivemos um probleminha aí, eu vou continuar só para gravar o restante da aula para que vocês consigam acompanhar. Então, além do complexo de Golgi, nós temos também os lisossomos. Quem são os lisossomos? Os lisossomos são outras estruturas, é uma vesícula que está presente dentro da célula e ela tem a função principal de fazer o que, gente? A digestão de componentes celulares. O que é essa digestão? Ela possui enzimas de diferentes tipos que conseguem degradar os mais diferentes componentes que estão dentro da célula. Então, por exemplo, você tem lisossomos que irão fazer o que? A degradação de proteínas, de membranas, de organelas, de diferentes estruturas, e ele então é considerado como um responsável por estar envolvido nesse processo de degradar os diferentes produtos e componentes que a célula possui. Beleza? Muito bem. Como que funciona essa integração entre os diferentes componentes da célula? Vejam só como é que é aqui. Ó. Eu tenho, então, o núcleo celular. O núcleo, então, vai encaminhar o comando, o RNA mensageiro, para que ocorra a síntese e a produção de proteínas ou enzimas, enfim, dentro da célula. Quem faz essa síntese é o retículo endoplasmático rugoso, né? Uma vez que o retículo endoplasmático sintetizou a proteína, esta vai ser encaminhada para o complexo de Golgi. Lembrem que o complexo de Golgi é aquele cara que vai fazer, então, a ativação, melhoramento da estrutura do complexo e vai fazer com que então, execute, deixe esta proteína ativa, funcional, pronta para ser levada para o destino, né? Então, o complexo de Golgi vai levar este componente que ele ativou, por exemplo, aqui para fora da célula, ou vai destinar essa proteína para o lisossomo, que é a estrutura lá que tem enzimas ativas que vão agir na decomposição dos diferentes componentes celulares. Certo? Então, esta ação do complexo de Golgi, ele desencadeia na região trans, né, com destino ou para fora da célula, ou para um outro componente com lisossomo, enfim, participa diretamente. Então, esse é o processo de deslocamento dos componentes. Ó, mais uma vez aqui, ó, o núcleo, sempre o retículo endoplasmático rugoso e o liso próximos ao núcleo. Os componentes que eles produzem são levados para o complexo de Golgi, na região cis. Estes componentes serão ativados, melhorados ao longo da passagem das cisternas do complexo de Golgi e partirão a partir da região trans com destino ou para uma região externa, né, como exocitose, liberação do componente, ou para um lisossomo, ou para um outro componente dentro da célula, né, mas nunca no citoplasma. Sempre que algo que eu vou secretar ou componentes que ficarão na integridade da membrana celular deverão obrigatoriamente seguir essa rota, serem produzidos no retículo endoplasmático, ativados no complexo de Golgi, pacotados e transportados para a parte exterior da célula. Beleza? E eu queria que vocês percebessem aqui ainda, para a gente finalizar esta parte, que quando eu falo, então, dessa integração entre os componentes que constituem a célula, percebam aqui, gente, que eu tenho, então, o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, da onde partem as vesículas, neste caso, para a destinação e constituição do lisossomo, aquele que possui as enzimas digestivas. Existem algumas situações que são possíveis, por exemplo, autofagia. O que é isso? Às vezes, algumas estruturas das nossas células elas estão bastante desgastadas e não estão tendo uma eficiência considerável. Neste caso, o que vai acontecer, gente? Essas estruturas vão ser englobadas por uma vesícula e as enzimas lisossomais, o lisossomo vai se fundir com essa vesícula e vai fazer a degradação, a digestão desse componente da própria célula. Isso é o que a gente chama de autofagia. Uma vez que eu tenho este vacúolo digestivo em que ocorreu a degradação, aqui no caso de uma mitocôndria, os nutrientes que porventura aqui possam ser reciclados vão ser reutilizados pela célula ou então vão ser excretados, que a gente chama de plasmocitose, uma exocitose, liberados para o espaço extracelular. Uma outra forma de ação do processo envolvendo esta situação que a gente chama, né, com ação do lisossomo é o que a gente chama de endocitose, por exemplo, de uma partícula estranha. Vamos supor que tinha uma bactéria lá no espaço extracelular
e esta precisava ser eliminada pela ação de células de defesa. Então ocorre a fagocitose, esta bactéria foi englobada, e esta vesícula com a bactéria vai se fundir com a vesícula tendo o lisossomo. O lisossomo com as enzimas digestivas vai degradar essa bactéria e esses produtos, o que não for utilizado pela célula, vai ser liberado para fora. Então a ação dos lisossomos, gente, nesse caso, que são produzidos e ativar as proteínas, as enzimas lisossomais produzidas no retículo endoplasmático rugoso, ativadas no complexo de Golgi, vão agir de uma forma fazendo autofagia, eliminando partes que estão obsoletas da célula ou partes que foram fagocitadas pela célula, né, corpos estranhos que precisam ser eliminados. Todos eles vão participar, então, com a ação das enzimas lisossomais. Então, mostrando o quanto que eles são estruturas eficientes nesse processo de digestão intracelular. Certo, pessoal? Prometo aí que nas próximas aulas a gente vai, de alguma forma, tentar que não aconteça essa queda da nossa aula, e aí a gente vai continuar trabalhando esses assuntos que são fundamentais. Um grande abraço e espero todos na próxima. Um abraço, até mais, tchau, tchau.